Olá, graça e paz a todos que estão nos assistindo. Hoje o tema deste vídeo ele é muito importante e o título é bem sugestivo. Nesse vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre o tema da educação. E nós vamos entender que este tema, na verdade, ele é muito mais amplo e profundo do que nós pensávamos. Ele não tem a ver somente com escolas, ele não tem a ver somente com crianças, mas ele tem a ver com todo o grande conflito. E neste vídeo nós vamos relacionar as coisas. Você sabe como surgiu o papado? Como surgiu este poder tão contrário a Deus? Você sabe como surgiu as piores apostasias e abominações e heresias? Tudo começa com educação. No que pensamos ao tratar do tema educação? Geralmente nós pensamos em escolas, geralmente nós pensamos em diploma, em faculdade. Esse é o tipo de coisa que vem à mente quando nós falamos do tema educação. Mas isso vai muito mais além disso. Na Bíblia, o tema educação ele está diretamente relacionado com a vida eterna. A vida eterna ela é uma questão de conhecimento. Olha só o que Jesus disse em João 17, verso 13. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Neste texto de Ellen White, ela demonstra a importância da educação. Olha o que ela diz. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Olha que sério. Se nós não entendermos a ciência da verdadeira educação, jamais nós entraremos nas mansões celestes. Portanto, o tema educação ele é de extrema importância para o povo de Deus nestes últimos dias. E não somente para o povo de Deus, mas para toda a humanidade. E nós vamos ver neste vídeo que foi para essa obra que o povo adventista ele foi levantado para uma obra educacional. Este texto ele deve nos fazer refletir sobre a educação dos nossos filhos. Não somente sobre a educação dos nossos filhos, mas onde nós estamos colocando nossos filhos. Será que é num lugar onde vai receber a ciência da verdadeira educação? Ou será que é num lugar onde ele não vai receber essa educação que leva para o céu? Isso deve nos fazer refletir não somente nos nossos filhos, nos nossos jovens, nas nossas crianças, mas fazer refletir sobre nós mesmos. Será que nós estamos sendo educados segundo a ciência da verdadeira educação? Qual é a ciência da verdadeira educação, então? A ciência da verdadeira educação é a verdade. E aqui nós poderíamos pensar, bom, o que é verdade então? Porque se a ciência da verdadeira educação é a verdade, o que é verdade? A Bíblia ela tem várias respostas. Primeiro, Jesus disse que Ele é a verdade em João 14. Então a ciência da verdadeira educação é Jesus. Jesus é o centro da educação. Não somente Jesus, mas João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui está o grande livro da verdadeira educação. Este livro é o livro que expande o intelecto, é o livro que nos faz conhecer não somente a ciência da salvação, mas toda a ciência necessária para o homem saber viver na terra. O que diz Paulo a Timóteo? Que este livro ele é inspirado por Deus. Para quê? Para a educação na justiça, não somente na justiça, mas para nos corrigir, para que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra.
Portanto, a verdadeira educação ela é baseada na verdade, que é a palavra de Deus. Este é o livro-texto principal numa escola verdadeira segundo o modelo celeste. Ora, dentro dessa ciência da verdadeira educação que é tão abrangente, existe um ponto principal que nos direciona num caminho especial. Vamos continuar lendo o texto de Ellen White. A ciência da verdadeira educação é a verdade. A mensagem do terceiro anjo é verdade. Então, neste próprio texto, Ellen White ela deixa claro onde está o cerne da verdadeira educação. O cerne da verdadeira educação é a terceira mensagem angélica. A ciência da verdadeira educação é a terceira mensagem angélica. E o que diz essa mensagem? O que nós vamos encontrar nessa mensagem? Ela está em Apocalipse 14 e ela diz o seguinte: seguiu-se a este, o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa ou na sua mão, este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E nós perguntamos, qual a relação destes versos com o tema educação? Bem, o que tem a ver a besta, a marca da besta, o sofrimento que aqueles que seguirem a besta vão sofrer, e também os santos, a paciência dos santos, a característica dos santos, com o tema educação, com o tema escola, com o tema ensinamento? Bom, nós precisamos aprender a analisar a Bíblia e principalmente a terceira mensagem angélica num campo mais amplo e mais profundo, entendendo o que está ali nas entrelinhas. Só assim nós vamos aprender qual é a verdadeira ciência da educação. E quando nós olhamos para este verso, nós vemos dois princípios: o princípio da besta e o princípio dos santos. Assim, nós poderíamos dizer que nós vemos dois princípios educacionais: o princípio educacional da besta e o princípio educacional dos santos. Bom, o que a besta é? Quem é a besta? A besta é o papado. A besta é o inimigo de Cristo. É aquele que se coloca no lugar de Jesus Cristo, se dizendo ser o vigário de Cristo, o substituto de Cristo na terra, mas deturpando a sua palavra, reinando sobre os homens e levando os homens para uma falsa adoração. A besta, o que a besta é? É o produto de uma educação, de uma falsa educação. E nós vamos falar aqui dos princípios da besta, os princípios que tornaram a besta quem ela é. Porque esses são os princípios educacionais que hoje englobam o mundo e fazem com que todo mundo ele seja preparado para aceitar a besta e não o selo de Deus. Mas vejamos então qual é o princípio da besta. Apocalipse 13:17 diz sobre um número 666, que é o número de um homem. Ao dizer que o número é 666 e que este é um número de um homem, isso nos remete aqui. Quando olhamos para a criação, o homem foi criado no 6º dia. E a Bíblia, quando ela queria enfatizar algo, ela repetia isso. Então, por exemplo, Jesus, sempre que ele ia enfatizar algo, ele dizia, em verdade vos digo. Ou seja, o que ele iria declarar era uma verdade importante. Quando os santos anjos, eles querem adorar a Deus e enfatizar a santidade de Deus, eles diziam, santo, santo, santo. De forma que na Bíblia nós não encontramos superlativos, ou seja, a palavra altíssimo, a palavra santíssimo, não. Nós encontramos a repetição de uma palavra. Ou seja,
O lugar que nós chamamos de Santíssimo, no original na Bíblia não está Santíssimo, mas Santo dos Santos. De forma que quando a Bíblia queria enfatizar algo, ela repetia isso. E quando a besta ela repete o número no qual o homem foi criado, 666, ela está querendo enfatizar o homem como centro e não a Jesus Cristo. E este é o primeiro princípio da besta, enfatizar o homem. Mas vamos prosseguir. Em Tessalonicenses, falando sobre a besta, diz: o qual se opõe e se exalta sobre tudo o que se chama Deus ou recebe adoração. Então, aqui está o segundo princípio da besta. Ela, primeiro, se opõe a Deus e ela se exalta acima de Deus. E isso de muitas maneiras. Então, em primeiro lugar, enquanto ela coloca o homem como centro, ela se opõe a Deus. Ela não somente coloca o homem como centro, mas ela coloca o homem no centro em oposição a Deus, erguendo não somente uma nova forma de religião, mas uma nova forma de sociedade, uma nova forma de economia, uma nova forma de gerir as coisas, de ensinar as coisas. Ela se opõe a tudo que se chama Deus. Nós vamos colocar também o terceiro princípio de Daniel 7:25, que ela cuidará em mudar tempos e leis. Ou seja, ela é totalmente contrária aos tempos estabelecidos por Deus e totalmente contrária à lei, ao mandamento de Deus. E tudo isso são princípios educacionais, como nós já falamos. De forma que, na educação da besta, nós vemos que ela exalta o homem, ela se eleva acima de Deus, ela despreza a Deus e ela despreza os mandamentos de Deus. Esta é a exata educação que nós vemos nas escolas do mundo, do país de forma geral. Escolas não somente mundanas, públicas, elas contêm as características desta besta. Nós vamos ver que em todas as escolas elas exaltam o homem, elas se elevam acima de Deus. Nós não precisamos pegar muitos exemplos, mas nós vemos enfatizando quem nas escolas? Autores, filósofos, cientistas, educadores, de forma que, segundo a forma que as escolas são estruturadas, elas sempre nos fazem olhar para aquele que tem mais conhecimento, para aquele que tem mais diploma, para aquele que tem mais credenciais humanas, para aquele que tem pós-graduação, sempre exaltando o homem, no qual o professor ele exerce uma cátedra, no qual o que ele diz, os alunos aceitam. Toda a escola é estruturada nos princípios da besta. Ela se exalta acima de Deus, de forma que ela rejeita totalmente Deus. E nós vemos que hoje nas escolas, de forma muito clara, é seguido linhas ideológicas, muitas das vezes no sentido do marxismo, do comunismo, muitas das vezes no sentido do ateísmo, entendendo que o marxismo é um braço do ateísmo. Então, nós vamos ver enfatizando pensamentos ateístas, evolucionistas, tudo que se exalta contra Deus, desprezando Deus. Se você é um criacionista, você é rechaçado. Se você crê no texto bíblico, você é rechaçado. E de forma muito clara, despreza os mandamentos de Deus. A começar pelo sábado, que é o grande selo de Deus para o nosso tempo. Nenhuma escola vai ensinar o sábado, e nem a lei de Deus. Pode ensinar as crianças a serem moralistas humanos, seguir aquilo que convém à humanidade, mas não seguir a lei de Deus. Esta é a formação mundana, e o mundo jaz no maligno. Então, qual é a formação do mundo? É a formação do maligno. Mas agora, qual é o princípio dos santos? Qual é o princípio educacional que Deus espera para o seu povo?
Em Apocalipse 14 nós vemos duas coisas básicas. Guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé de Jesus. De forma que, na educação dos santos, ela nos torna confiantes e dependentes de Deus. Ela exalta a Deus, ela exalta a palavra de Deus, ela exalta os mandamentos de Deus. Então, esta é a verdadeira educação. Agora, esses princípios educacionais, eles precisam ser entendidos não somente no sentido do conteúdo que é dado às crianças, aos jovens e adolescentes. Não é somente naquilo que estão ensinando na lousa, né, ou no quadro. Não é somente nesse sentido. Mas é justamente também na forma como está estruturada o ensino, na forma como está estruturada as escolas, o padrão educacional que os professores seguem. Tudo isso, irmãos, nós vamos encontrar os princípios papais nessas coisas. E que no fim das contas segue esse princípio que nós já falamos, no princípio de exaltação do homem, de menosprezo a Deus e de oposição a Deus. Por exemplo, as escolas do Brasil, em grande parte das escolas, são baseadas no que Paulo Freire, um marxista contrário aos princípios celestes, o que ele ensinou. E essas teorias, essas influências da besta, elas abrangem muito mais além do que os olhos podem ver. Neste livro, Maquiavel Pedagogo, o seu autor, Bernardin, ele vai mostrar como que organizações globalistas, elas fizeram com que uma educação ela fosse direcionada de acordo com o que uma elite mundial ela deseja. Então é muito claro que a educação como um todo, em todo o mundo, ela está corrompida. E muito antes disso acontecer, nós já sabíamos. O povo adventista ele já vinha sendo advertido pela sua mensageira para tomar cuidado com a educação. O inimigo ele tem estruturado a educação dos jovens, principalmente nos nossos dias. E isso é algo de extrema importância. Agora, irmãos, nós estamos falando principalmente de escolas, porque é ali onde a maior parte das crianças que vão participar da terceira mensagem angélica, da proclamação da terceira mensagem angélica, é onde elas estão sendo preparadas. Agora, nós devemos pensar em toda a amplidão do que nós consumimos. Eu não estou dizendo aqui no consumo no sentido do que nós comemos, mas no consumo do que nós estamos digerindo para o nosso cérebro, para a nossa mente, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos escutando. O que nós estamos vendo no celular está nos educando. E nós precisamos ter discernimento se isso está com os princípios educacionais de Deus ou se está com os princípios educacionais da besta. Os filmes estão direcionando o mundo nos princípios educacionais da besta. As músicas, a mesma coisa. Tudo, irmãos, envolve este princípio. Ou nós estamos seguindo os princípios de Deus, ou nós estamos seguindo os princípios da besta. Tudo envolve esse grande conflito e nós precisamos aprender a aplicar esses princípios em todas as áreas da nossa vida. E nós estamos falando aqui principalmente das escolas, porque como nós já dissemos e afirmamos mais uma vez, é onde as crianças, na parte principal da sua vida, elas estão passando. Não é coisa de pouca importância. E é por falta dos pais se atentarem a essas coisas que depois, lá na frente, eles veem crianças totalmente contrárias a Deus, se desviando da igreja, não querendo saber de Deus, exaltando homens. E aí, nós como pais nos perguntamos onde nós erramos. E é por isso que estamos fazendo este vídeo, irmãos. É para que nós nos atentemos a estas coisas. Será seguro, então, colocar nossas crianças nas escolas adventistas? Infelizmente, irmãos, os frutos
eles deixam claro que princípios papais são seguidos mesmo nas nossas escolas. E conforme nós formos falando e apresentando os princípios da verdadeira educação, vai ficar claro para cada um de nós que esses princípios não são seguidos mesmo por nós. Mas voltando ao ponto principal, nós vimos que a ciência da verdadeira educação ela é a terceira mensagem angélica. E, irmãos, a Igreja Adventista ela foi levantada para levar a terceira mensagem angélica ao mundo. E se essa é a ciência da verdadeira educação, isso quer dizer que a missão da Igreja Adventista ela é uma missão educacional. A Igreja Adventista ela foi instaurada para trazer ao mundo uma reforma educacional com os princípios certos, para que uma classe, para que um grupo esteja preparado para o retorno de Cristo. É para isso que a Igreja Adventista ela foi levantada. O que nós deveríamos estar vendo nas nossas escolas, nas nossas instituições? A terceira mensagem angélica, a grande verdade para os nossos dias, deve ser ensinada em todas as nossas instituições. É desígnio de Deus que por meio delas seja dada essa advertência especial e sejam irradiados para o mundo resplandecentes raios de luz. O tempo é breve, acham-se sobre nós os perigos dos últimos dias. Cumpre-nos vigiar e orar, estudar e dar ouvido às lições que nos são dadas nos livros de Daniel e Apocalipse. Ela disse então que nas nossas instituições a terceira mensagem angélica ela deve ser soada, ela deve se fazer ser ouvida. Mas como nós vemos, a terceira mensagem angélica ela não se restringe apenas à marca da besta e sábado. Não, isso tem a ver com adoração. E muito mais além disso, isso tem a ver com princípios. Princípios de vida, princípios de ensino, princípios educacionais. E nós nos perguntamos, será que a terceira mensagem angélica ela tem sido ouvida nas nossas instituições? Agora, nós vamos pensar. Infelizmente, irmãos, em 1888, a mensagem do terceiro anjo ela foi rejeitada na nossa instituição. E ela continua sendo rejeitada até hoje? Sim, ela continua sendo rejeitada até hoje. É só nós vermos as pregações que são feitas hoje. São contrárias àquela de 1888. E nós nos perguntamos, e sabem qual é a maior evidência de que até hoje essa mensagem não tem sido aceita, pregada e vivida? Olha o que Ellen White disse. Vi também que se tivéssemos aceitado a mensagem deles, teríamos estado no reino após 2 anos daquela data, mas agora temos de retornar ao deserto e ficar 40 anos. Ela disse isso em 1892. Ou seja, o fato de nós ainda estarmos aqui neste mundo significa que essa mensagem ela ainda não foi aceita, ela não foi pregada, ela não foi vivida. Porque essa mensagem ela traria o breve retorno de Cristo. Se nem a igreja aceitou ainda a terceira mensagem angélica, será que ela está pregando isso nas nossas escolas? Bem, a resposta é lógica e simples. Haveremos de comparecer diante dos juízes para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. Os jovens devem compreender essas coisas, devem saber que há de acontecer antes do encerramento da história terrestre. Isso diz respeito ao nosso bem-estar eterno e cumpre a professores e alunos dar-lhe mais atenção. Pelos livros e pela palavra viva, importa comunicar conhecimentos que serão como alimento no tempo certo, não somente para os jovens, mas também aos de idade madura. As verdades eternas, irmãos, elas precisam estar sendo ensinadas aos jovens. As verdades relacionadas ao tempo em que nós vivemos, isso na sua profundidade, na profundidade que é apresentada a terceira mensagem angélica. Muitos pais nem sabem qual é a terceira mensagem angélica. Como vão educar seus filhos no caminho correto?
Nós já vimos que a ciência da verdadeira educação é a terceira mensagem angélica. Mas agora, de forma clara, o que é a terceira mensagem angélica? Isso que tem sido repetido e mais uma vez nós vamos repetir. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner Jones. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Então, a terceira mensagem angélica é aquela mensagem dada por Wagner Jones em 1888, em Minneapolis. Essa é a terceira mensagem angélica. Ellen White diz que o Espírito Santo ele acompanha essa mensagem. Aqui está o centro da educação. Aqui está o princípio, o grande princípio educacional que deve fazer presente na nossa vida, na vida nossa e das nossas crianças. De forma muito concisa e clara, Ellen White ela diz o que é a justiça pela fé, apresentada por Wagner Jones, que é a terceira mensagem angélica. Ela diz assim: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele, por si mesmo, não pode fazer. Então aqui está o grande princípio educacional. Rebaixar o homem e elevar Deus. E colocar Deus num local onde ele pode ajudar o homem. E ele pode fazer com que o homem resplandeça a imagem divina. De forma clara, irmãos. O que é justiça pela fé da terceira mensagem angélica? É tornar-se como Cristo pela confiança no que ele falou e prometeu. Toda educação que não ensina isso é uma educação da besta, é uma educação papal e ela leva pessoas para o inferno. Se a terceira mensagem angélica, a mensagem da justiça pela fé, ela nos torna semelhantes a Cristo e ela faz com que nós sejamos confiantes e dependentes da palavra de Deus, isso quer dizer que a verdadeira educação ela vai nos tornar semelhantes a Cristo e ela vai nos fazer ser dependentes e confiantes na palavra de Deus e no poder de Deus. E Ellen White falou claramente isso. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Irmãos, um adventista ele pode muito bem saber o que é educação. Bons livros foram produzidos, foram inspirados por Deus para nós. Muitos livros, nós temos o livro Educação, em português, Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, Fundamentos da Educação Cristã, vários livros que nos mostram claramente qual é a educação divina, qual é a educação que Deus quer que nós eduquemos para as nossas crianças. Os adventistas têm um grande privilégio de saber qual é essa educação. Agora, é somente uma questão de pensar. As crianças hoje em dia, no Brasil, elas têm entrado na escola aos 4 anos de idade, contrário ao que Deus deseja, que Ele diz que a educação formal começa dos 8 aos 10. Mas entram aos 4 anos de idade e ficam mais ou menos até os 16 anos, vivendo aí quase que 12 anos na escola. E no fim disso, ela sai mais semelhante a Cristo? No fim de todo esse estágio educacional, ela sai mais semelhante a Jesus? Confiando mais em Deus? Ou será que tem acontecido o contrário? E juntamente, saindo da escola aos 17 anos, sair também da igreja? E nós poderíamos pensar isso nas escolas adventistas também. As crianças e os jovens que saem das nossas escolas, eles têm saído mais semelhantes a Jesus? Eles têm apresentado as obras de Jesus? Ou eles têm alimentado traços do próprio caráter, traços defeituosos? Porque nós vemos claramente que o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Nenhuma outra ciência é igual à que desenvolve na vida do estudante o caráter de Deus. Verdadeira educação é o preparo das faculdades físicas, mentais e morais para a execução de todo o dever. É o preparo do corpo, mente e intelecto
para o serviço divino. Essa educação que perdurará para a vida eterna. A verdadeira educação, irmãos, contrário à educação mundana, contrária à educação papal, ela não tenta preparar somente o seu intelecto. Ela não te enche de livros para que você seja um bom repetidor de ideias de homens. Não. A verdadeira educação, ela trabalha o intelecto, ela trabalha o físico e ela trabalha o caráter, tornando o homem preparado para a execução de todo o dever. Ou seja, a pessoa preparada pela verdadeira educação, ela vai sim ter um intelecto aguçado. Mas ela também vai ser uma pessoa que manifesta amor para com seu próximo. Ela vai ser também uma pessoa que pratica as ações puras de Jesus. E também vai ser uma pessoa que na execução do trabalho prático, ela vai se virar bem. Porque se a ciência da verdadeira educação, ela tende a tornar o homem semelhante a Deus, ela vai tornar o homem semelhante a Jesus. E Jesus, ele era perfeito em todas as coisas. Ele era um perfeito operário. Ele era um perfeito trabalhador. Creio que as obras de Jesus na carpintaria eram perfeitas. E a verdadeira educação, ela faz isso na pessoa. Educação cristã quer dizer aceitação em sentimento e em princípio dos ensinos do Salvador. Isso inclui andar diária e conscienciosamente nas pegadas de Cristo. É isso que mais importa, irmãos. De nada adianta ter todos os diplomas do mundo e perder a sua alma. Agora, uma pergunta importante. Essa verdadeira educação, ela vai diminuir o nível intelectual dos educandos? Essa verdadeira educação, ela vai excluir o conhecimento da ciência? Bem, nós já respondemos essa pergunta de outras maneiras, mas nós vamos responder mais uma vez, de forma alguma. Agora, vamos analisar a história. Quando nós olhamos na história, por exemplo, na época do Renascimento, que foi quando o mundo ele estava saindo das trevas do papado, nós vimos grandes saltos científicos, tecnológicos. Agora, quando nós olhamos os grandes nomes científicos daquela época, né? Galileu Galilei, Copérnico, Isaac Newton, vários nomes. Eram nomes de homens cristãos. Homens que estudavam a natureza para entender e conhecer a Deus e comprovar o que a Bíblia diz. Foi o momento em que a ciência deu os grandes e maiores saltos. Era quando ela estava querendo comprovar a Bíblia e estudar o Deus da Bíblia. A verdadeira ciência, é ela que torna homens realmente intelectuais. Louis Pasteur, ele disse algo muito interessante. Ele diz: pouca ciência te afasta de Deus. Muita ciência, e eu diria, a verdadeira ciência, ela vai te aproximar de Deus. Porque ela te aproxima. Ao estudar a natureza, você vai se aproximar do Deus da natureza. Era o que acontecia com Jesus. Jesus, diz o desejado, ele passava horas estudando a natureza. A verdadeira educação, ela não exclui essa parte, mas ela direciona no verdadeiro sentido. Nada adianta, irmãos, ser pessoas apenas meramente intelectuais. Quando nós olhamos para a Alemanha nazista, nós vemos grandes nomes de intelectuais apoiando a grande mortandade de judeus. E eram pessoas com diplomas, grandes enfermeiros, engenheiros e tudo mais. Quando nós olhamos para os grandes pensadores diplomados da União Soviética, que apoiaram grandes homicídios maiores até do que o nazismo, eram pessoas diplomadas, eram pessoas intelectuais, mas pessoas que estavam matando grande parte da população, deixando a perecer de fome, como no Holodomor. Por quê?
guiadas numa educação papal, guiadas na educação da besta, com os princípios papais. Então, de nada adianta diploma, de nada adianta vasto conhecimento intelectual, se não é direcionada segundo o princípio da verdade. Pois somente a verdade liberta, somente a verdade engrandece, somente a verdade, ela satisfaz a alma. O conhecimento da verdadeira ciência é poder. É desígnio de Deus que esse conhecimento ele seja ensinado em nossas escolas, como preparo para a obra que precederá as cenas finais da história terrestre. Mas ao passo que o conhecimento da ciência é poder, o conhecimento que Jesus veio em pessoa comunicar é poder ainda maior. A ciência da salvação é a mais importante das ciências a ser aprendida na preparatória escola terrestre. Então as ciências são importantes. O estudo da natureza, o estudo da obra de Deus, o estudo da gramática, a matemática, essas coisas que permeiam a nossa vida, elas são importantes, sim. Elas têm até o seu papel na pregação destes dias, e é por isso que ela deve ser estudada. Mas o estudo principal é o estudo da salvação. De modo que de nada adianta ter diploma, pós-graduação e doutorado e não ter o nome no livro da vida. Entendendo qual é a vontade de Deus para a educação, vem a pergunta. Se quisermos seguir a vontade de Deus no plano educacional, será que a gente vai ter dificuldade? Bom, a resposta é óbvia. Se queremos sair de um sistema corrompido, que é o sistema do mundo, que é o sistema papal, é óbvio que nós vamos ter perseguição. Agora, tenhamos em mente que sempre foi assim com o povo de Deus. A verdadeira educação que Deus sempre tentou levantar, ela sempre sofreu perseguição. Na Idade Média, as escolas fundadas por Lutero sofreram grande perseguição. Sempre foi assim, não será diferente nos nossos dias. E sobre isso a mensageira do Senhor, ela diz: importa ser consumada a importante obra de preparar um povo de caráter semelhante ao de Cristo, que seja capaz de subsistir no dia do Senhor. Enquanto navegamos com a corrente do mundo, não necessitamos de velas, nem de remos. É quando nos voltamos completamente para ir de encontro à correnteza que começam as lutas. Agora, qual é o nosso apelo? Entendendo que educação, ela abrange grande parte da vida cristã, não somente de crianças e jovens, mas também de adultos. A educação, ela está em todas as coisas. A educação, nós devemos pensar no mesmo sentido de salvação, de redenção. Isso é educação. A educação é o todo da vida de um ser, porque é o que forma o ser e é o que faz dele ser quem ele é. Entendendo a profundidade do tema e entendendo que o tema ele se aplica a todos e não somente àqueles que estão em fase escolar, nós fazemos o apelo do seguinte texto: então, não se perca mais tempo demorando nas muitas coisas não essenciais e que não têm importância quanto às presentes necessidades do povo de Deus. Não se perca mais tempo em exaltar homens que não conhecem a verdade, pois o tempo está às portas. Não há agora tempo para encher a mente de teorias do que se chama popularmente de educação elevada. O tempo dedicado àquilo que não tende a tornar a pessoa semelhante a Cristo é tempo perdido para a eternidade. Não podemos permitir isso, pois cada momento se acha pleno de interesses eternos. Agora, quando está para começar a grande obra de julgar vivos, deixaremos que se apoderem do coração ambições profanas, levando-nos a negligenciar a educação exigida
para satisfazer as necessidades nesta época de perigo. Em cada caso, deverá ser tomada a grande decisão: se receberemos o sinal da besta e de sua imagem, ou o selo do Deus vivo. E agora, quando estamos no limiar do mundo eterno, que pode ser de tanto valor para nós como sermos encontrados leais e fiéis ao Deus do céu? Que devemos desejar mais do que sua verdade e sua lei? Que educação pode ser provida aos estudantes em nossas escolas que seja tão necessária como o conhecimento do que dizem as Escrituras? Que profundidade esse texto, irmãos! Nós recomendamos que os irmãos peguem a referência deste texto, Testemunhos para a Igreja, volume 6, e reflitam neste capítulo que fala sobre educação. Reflitam nesses textos que foram lidos. Não é momento de nós desperdiçarmos os nossos tempos em coisas que estão nos ensinando segundo os princípios da besta. É momento de crescermos em santidade e de nos assemelharmos a Cristo a cada dia, a trabalhar o nosso intelecto, o nosso corpo e a nossa moralidade totalmente a agradar a Deus. Cada respirar do nosso dia, ele deve ser de preparação. Cada respirar das nossas crianças deve ser de preparação. E tudo que está fora disso, irmãos, ele está trabalhando para a nossa perdição eterna. Esperamos que os irmãos tenham entendido a abrangência do que é educação. Nós pedimos que compartilhem com os pais adventistas. Compartilhem estes vídeos para que possamos compreender e não somente ficar nos vídeos, mas possamos buscar o material que Deus deixou para nós. Os livros inspirados, especiais para o nosso tempo. Para aqueles também que quiserem aprofundar, eu recomendo este livro. Um livro que abriu particularmente a minha mente sobre o conteúdo da educação, Estudos em Educação Cristã, publicado pelos pioneiros. Que todos fiquem com a paz, com a graça de Cristo e crescendo no conhecimento de Deus, que é a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.